Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Bom, espero que seja, né? A gente está caminhando aí para as últimas aulas à distância, porque eu quero ver vocês logo, poxa, né? Porque é coisa diferente, né? Ao invés de a gente ter esse contato distante, ter o contato visual, né? Mas a gente sabe também, como eu falei para vocês, que é tudo por uma causa nobre, né? Bom, na última aula a gente falou sobre os elementos da prosa, né? Vocês bem lembram aí que a gente falou sobre a prosa, a estrutura da prosa e os 5 elementos da narrativa que compõem essa prosa. Hoje a gente vai falar, hoje a primeira parte eu dividi esse item em duas partes. A primeira a gente vai falar sobre a metrificação e sobre os tipos de verso, né, os nomes que os versos recebem, e depois a gente vai falar sobre a rima, tá? É interessante pensar que os elementos do poema servem não só para dar essa estética que o poema tem, mas também serve para unir essa poesia que tem o poema ao leitor. Bom, antes de começar a falar dos elementos do poema, eu quero relembrar com vocês a diferença entre poema e poesia. Vocês lembram? A gente falou isso durante os anos do fundamental, mas é bom relembrar que poema é a estrutura textual, é onde a gente tem aí a visualização de versos e estrofes, né? E a poesia, ela é a essência do sentimento, traduzida em palavras. Por exemplo, eu posso achar poesia em um filme, e quando eu vou elaborar em um pensamento, usando palavras, usando essa lógica de palavras, eu estou fazendo poesia. Então, essencialmente, o poema é um texto que tem muita poesia, tá? Mas eu posso achar poesia, por exemplo, na prosa, que é a famosa prosa poética, né? Que é a prosa que me traduz esses sentimentos, que me traz esses sentimentos que o autor ou o narrador, no caso da prosa, vai tentar me passar. No caso da poesia, vocês já sabem que a voz que está por trás aí da poesia é o eu lírico. E essa estrutura de poesia, o eu lírico vai tentar passar para o leitor, certo? Como que ele vai, no poema, ele vai passar isso através dos elementos que a gente tem aí de estruturação do poema, tá? Então, para deixar bem claro, o poema é a estrutura textual, a poesia é a essência do sentimento, da expressão traduzido em palavras, né? Estruturado em palavras, certo? Então a gente tem aí essa diferença muito importante antes de a gente começar a falar dos elementos do poema. Todos esses elementos caminham para traduzir a poesia, né? Então, logo no começo aqui, na página 138, antes da gente corrigir alguns exercícios que eu deixei para vocês, a gente tem um soneto de Camões, né? Muito importante já bater o olho nesse soneto e já perceber algumas coisas estruturais. Por exemplo, a gente tem aí 4 estrofes, né? E essas estrofes têm mais ou menos o mesmo tamanho de versos, o mesmo metro, né? A mesma metrificação. É muito difícil a gente ver um verso muito curto ou um verso muito mais longo, né? A gente tem mais ou menos aí a mesma estrutura de metro e também a gente tem números diferentes de versos em cada estrofe, né? A primeira a gente tem 4, a segunda a gente tem 4, a terceira e a quarta a gente tem 3 versos, né? Então bateu o olho e percebeu uma simetria de versos, né, o tamanho dos versos e também essa diferença entre as estrofes, beleza? Então vamos lá. Antes de a gente falar de estrutura, vamos ler o poema, que eu acho muito significativo, até para os momentos de hoje. E aí vem a grande reflexão que o poema pode tentar traduzir o que está no interior da gente, né? Então vamos lá. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança.
Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se houve algum, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E fora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de moro espanto, que não se muda já como soía. Então a gente está falando aí de um soneto de mudança, e essa mudança traz melancolia, né? Apesar de a mudança ser frequente na nossa vida, esse sentimento de mudança constante pode trazer sim melancolia, de não saber como eu vou ser amanhã, de não saber como as coisas vão ser amanhã. O eu lírico aí já traz pra gente um sentimento de tristeza, né? A gente já vê traduzido aí um sentimento de tristeza. Que às vezes, se a gente está passando por alguma situação, pode ser identificável também na nossa vida. Isso também é uma especialidade do poema, vamos dizer assim, que é se encaixar na vida do leitor. Mesmo com as experiências mudanças, que mudam, por exemplo, eu tenho uma experiência, vocês têm outra, vai se encaixar no que me diz respeito, né? Então é muito interessante isso. Aqui tem uma ilustração bonita de Camões. Então vamos lá. Separei para vocês, como aconteceu na última aula, duas questões para a gente dar continuidade à principal matéria de hoje, tá? A questão 7 e a questão 9, tá? Depois eu falo com vocês. A questão 7. Nesse famoso poema de Camões, a mudança das coisas é assinalada como grande força do mundo, que move o mundo é esse sentimento, essa certeza da mudança, a certeza da inconstância, né? Diante dessa temática de transitoriedade, deduza como parece se sentir o eu lírico. Qual é o sentimento? Qual é a poesia desse poema? Qual é a tradução dos sentimentos que o eu lírico está fazendo para a gente através dos elementos do poema? Bom, a gente já falou aí que tem um sentimento de melancolia por não saber como vão ser as coisas amanhã, né? Essa saudade também constante, porque já que as coisas mudam constantemente, a saudade também é constante daquela coisa que não volta mais, aquela coisa que já mudou. Então aí a gente tem, no meu entendimento, claro que essa percepção vai variar um pouco de experiência para experiência, mas a essência aí da melancolia, da tristeza tem que ser percebida, né? Não é um poema legal, não é um poema para cima, é um poema mais de reflexão, de melancolia, certo? Então aí a gente tem um eu lírico melancólico, um eu lírico saudoso. E a questão número 9. O poema é composto por 4 estrofes, isso é, 4 grupos de versos separados uns dos outros por um espaço. Quantos versos há em cada uma das estrofes? A gente já falou, e como é um soneto, ele tem essa forma clássica aí de 4-4-3-3. Ou, para ser mais bonita, a gente vai ver o nome das estrofes, mas são 2 quartetos e 2 tercetos, tá? 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Além dessa simetria de versos, simetria de metro também, que a gente já falou, a gente pode perceber uma simetria de rima, que é a questão B. Nesses versos, as repetições das palavras e as rimas conferem ritmo ao poema, que é a grande objetividade de se ter uma rima, é justamente o ritmo, a musicalidade do poema. Transcreva as palavras que rimam e aquelas que se repetem. Bom, a gente tem aí rimas. Vontades rimam com qualidades, confiança rimando com mudança, novidades rimando com saudades, esperança rimando com lembrança, e aí nos tercetos,
manto, canto, espanto, fria, dia, soía, né? Então, a gente tem aí essas rimas. E as repetições, a gente tem o tempo inteiro o verbo mudar em diferentes conjugações e tempo, a palavra tempo e a palavra mudança, né? Que também é uma derivação aí do verbo mudar, certo? Então é isso. Essas repetições também conferem ritmo, conferem sonoridade ao poema, tá? E aí a gente pode puxar mais para frente, quando a gente estiver falando de rima, a gente vai relembrar das figuras de linguagem que também auxiliam nessa sonoridade do poema, tá? E pode ser também uma repetição não só de palavras inteiras, mas uma repetição de sons, né? A gente tem três é, figuras de linguagem importantes aí nesse campo, tá? Então, mais para frente a gente também vai relembrar isso. As outras questões são mais de reflexão, né? E de pensamento, de reflexão sobre o momento que vocês estão passando, então é mais pessoal. Deem uma conferida também no gabarito, né? Até para vocês verem aí o nível de vocês no sentido de entendimento e interpretação do poema, tá? Qualquer dúvida também, se vocês não concordarem com o gabarito, se vocês quiserem debater, espero que muito próximo a gente tá aí numa aula já com contato, então a gente vai poder questionar, a gente vai poder debater as questões. Anotem as questões que vocês tiverem dúvida, ou se é uma dúvida muito imediata, podem me procurar que eu esclareço para vocês, certo? Então tá. Ah, e uma coisa muito legal que aconteceu é que Tiffany, ela me mandou a resposta dela brilhantemente, uma tradução brilhante do poesia que vem de dentro, assim. Então, experimentem também escrever sobre o momento que vocês estão passando, que não seja poesia, não, que seja poesia, mas que não seja poema. Porque poema eu sei que é difícil, essas coisas de rimarem, mas escrevam uma prosa poética tentando externar esse sentimento que vocês estão sentindo agora, colocar a expressão para fora, porque eu acho que até melhora esse entendimento das coisas que estão acontecendo. Então, Tiffany, eu amei, já falei com você e continue escrevendo, que eu quero ler também depois, tá? Um beijo para você, tá? Vamos lá. A primeira estrutura que a gente vai falar, o primeiro elemento estrutural que a gente vai falar é o tipo de estrofe. Bom, eu já falei para vocês que o soneto, por exemplo, ele tem, né? O soneto tem duas estrofes de 4 versos e encerra com 2 estrofes de 3 versos. Quando a gente vai classificar ou nomear as estrofes, a gente conta quantos versos tem nela, né? Quantas estrofes tem quantos versos tem em cada estrofe. Então, não tem muito segredo, tá aí o quadro para vocês dos nomes, mas das estrofes que a gente encontra por aí. As mais usadas são mesmo os tercetos, os quartetos, e é muito interessante pensar que, a partir do modernismo de 1922, a gente tem uma não simetria de versos. Então, a gente tem aí estrofes de mais de 10 versos, a gente tem estrofes não simétricas, a gente tem estrofes aí de um verso, muito usualmente, e aí vai variar bastante, tá? Nas composições mais clássicas, aí sim a gente observa mais tercetos, mais quartetos, até para facilitar o esquema de rima, né? Porque o quarteto aí vai facilitar essa nomeação de rima. Mas hoje a gente já até desassocia o poema ao verso. A gente viu aí no ano passado os poemas concretos, os poemas visuais, que não usam da estrutura versificada, né? As estrofes tradicionais, os versos tradicionais. Então, isso vai variar.
mas é importante saber as mais importantes aí, o terceto, o quarteto. A sétima também aparece de vez em quando, tá? Mas no clássico, tercetos e quartetos, principalmente por causa do soneto. E a décima a partir do modernismo, certo? E como que a gente classifica o verso? Não tem aí na apostila, mas aí a gente pode classificar o verso também nomeando. A gente nomeia o verso pelo tamanho de sua separação de sílabas métricas. Eu acho que mais para frente tem o quadro e a gente vai falar disso. Então, a classificação da estrofe é por contagem dos versos que nela existe. E a classificação dos versos, por sua vez, é o número de sílabas poéticas que ele apresenta. Beleza? Então, a primeira estrutura, primeiro elemento estrutural que a gente tem é a estrofe, é o tipo de estrofe que vocês têm aí um quadro super completo que da apostila. Se vocês quiserem fazer o asterisco dos mais importantes, eu recomendo o terceto, o quarteto e a sétima, certo? Ótimo, vamos para o que é mais demorado, que é um pouquinho mais difícil, que eu sei que vocês têm um pouquinho mais de dificuldade. A gente já falou no ano passado, mas a gente vai rever, até para vocês sanarem todas as dúvidas e também para a gente aprimorar as coisas que ficaram para trás, certo? Então, a metrificação. O que é o metro? Primeira coisa, metro é o tamanho do verso, tá? É como eu meço o verso. Então, quando eu falo de tamanho do verso, eu estou falando de metro. A metrificação é o estudo desse tamanho. E a escansão é a separação das sílabas métricas, ou também chamadas sílabas poéticas. Então, a gente tem três conceitos aí. Metro é o tamanho, tá? Metrificação é o estudo do verso. É o estudo aí dessa. Qual o efeito desse metro? Qual é o efeito que isso tem na leitura do poema? E a escansão é a separação das sílabas métricas, certo? Que é o que a gente vai fazer, o processo todo que a gente faz. A gente junta isso com isso, a gente não conta a última sílabas, isso que a gente vai rever hoje, tá? Então, são três coisas importantes que eu acho legal vocês registrarem no caderno, tá? Porque são três coisas que podem se confundir e que são compostos aí, são coisas que participam da mesma atuação, que é a estrutura do poema, só que tem conceitos diferentes, tá? Muito bem. Para que existe metrificação? Primeiro, metro, né, o tamanho do verso, vai nos dar um ritmo marcado. Então, quando eu tenho um metro, né, quando eu tenho um tamanho de verso que é simétrico, eu tenho um poema ritmado, eu tenho um poema marcado para o ritmo. Isso acontece muito no que na primeira escola de língua portuguesa que a gente vai ver logo em seguida, que é as cantigas, né, do trovadorismo. As cantigas eram feitas para ser acompanhadas de instrumentos musicais. Então, era muito importante que a métrica, que o tamanho dos versos sejam encaixados para ter um ritmo interessante numa cantiga. Então, os versos, por exemplo, das cantigas eram de 5 sílabas métricas, até para a gente marcar esse ritmo curtinho de cantiga mesmo, né? Quase uma cantiga de roda que a gente tem, aquela coisa rimada, musicada e ritmada, né? Então, é isso. A metrificação, então, ela dá um estudo para a gente da importância do ritmo no poema. O ritmo melódico de um poema está diretamente relacionado à sua métrica, tá? Então, se vocês quiserem já, começa grifando isso aqui para mim, porque é a porta de entrada da metrificação mesmo. Para que serve? Para que o poeta lá, né? Hoje a gente já não fala dessa coisa
completamente regrada, né? Aquela coisa racional, mas antes a gente falava disso justamente por essa ligação íntima que tem do poema e da música, certo? Então, esse ritmo melódico é importante e ele está diretamente ligado à metrificação. A sílaba poética nem sempre corresponde à sílaba gramatical. Isso aí vocês já sabem, né? Qual é a diferença? Sílaba gramatical está ligada à regra gramatical, a regra aí de divisão de sílabas e tudo mais, né? É uma coisa mais tradicional. A divisão de sílaba métrica ou sílaba poética, ela vai vir ligada ao som. Então, diferentemente da sílaba gramatical, que eu tenho que seguir regras específicas, na divisão de sílaba métrica, né, na escansão, que é esse processo de divisão de sílabas, eu tenho que obedecer a regras fonéticas, a regras de sonoridade, certo? Então, uma é tradicional aí de regras e a outra ligada ao som, certo? Então, a gente tem regras ligadas ao som que não dá para esquecer. A primeira delas é que a gente conta as sílabas métricas até a última sílaba tônica do verso. Vocês lembram bem disso, né? Eu vou contar até a última sílaba tônica. Por que isso acontece? Porque depois da sílaba tônica, as sílabas vêm numa decadência de som. E essa decadência de som, ligado ao verso seguinte, vai me dar o zigue-zague que eu preciso na declamação. Então, é como se eu tivesse o encavalamento de versos, tá? Então, um verso que vai diminuir o som, vai logo seguir o outro, ligar o outro e vai continuar nessa vibração aí de sílabas tônicas e sílabas átonas. Então, o importante é que eu conto até a última sílaba tônica. Ah, Bela, e se a última palavra do verso for uma proparoxítona? Não tem importância. Eu vou contar até a última sílaba tônica e vou descartar na contagem as outras sílabas que não são tônicas, mas depois da última, certo? Então, essa é a primeira regra. Deve-se contar até a última sílaba tônica do verso, certo? A gente vai ver isso na prática depois. A segunda regra, muito importante também, é a tal da elisão, que agora a gente vai dar o nome, né? Antes a gente falava que a gente unia as duas vogais que se encontravam aí no verso. Hoje a gente dá o nome de elisão. Todas as vezes que a gente vê uma palavra terminando em vogal e logo em seguida a gente tem uma vogal isolada ou uma vogal iniciando a outra palavra, a gente une essas vogais em uma sílaba tônica, uma sílaba métrica única, certo? Então a gente tem aí uma elisão. Outra coisa interessante que a gente pode ver também é a crase, quando a gente tem a ligação de A, certo? Então, a gente só muda esse nominho aí. A elisão acontece em todas as vogais. Também a gente vai ver na prática logo em seguida, certo? Então, essas duas coisas a gente não pode esquecer. Outra coisa interessantíssima que vocês vão ver aí. Normalmente não. A regra gramatical diz que as letras duplicadas, né, o RR e o SS, devem estar separadas, uma em cada sílaba gramatical, certo? Só que, como que acontece na divisão de sílaba métrica? A gente tem a união porque o som é único. E como a gente está prestando atenção no som, a gente tem aí um som único, então a gente une essas duas letrinhas numa mesma sílaba poética, tá? Então são basicamente essas três regras e a gente tem que praticar. Para a gente ter uma escansão legal, a gente tem que praticar. Para que eu vou usar isso no primeiro ano? Bom, a gente vai ver
produções poéticas ao longo de todo o período literário, né? Durante toda a história da literatura. Toda a história da literatura vai ter características específicas de cada escola literária. A gente já viu isso, que a história da literatura é separada em períodos e esses períodos eu chamo de escolas literárias. Cada escola literária vai ter aí suas características. Então, por exemplo, como eu falei, no trovadorismo eu vou ter as produções poéticas chamadas cantigas e são propensas a terem 5 sílabas métricas em cada verso para ter essa ritmação. Aí eu já mudo, já estou lá no classicismo. O classicismo vai me dar o soneto clássico, que como a gente já viu, além de ser dividido em 4 e 4, 3, 3, ele vai ter um verso que muito correntemente ele vai ter 10 sílabas métricas. Para eu provar isso, como é que eu provo? Fazendo a escansão dos versos, tá? Não do poema inteiro, porque quando a gente tem já uma repetição, uma simetria já em 3, 4 versos iniciais, a gente já pode deduzir que o poema todo segue esse esquema, tá? Então, para isso que a gente vai usar. A gente vai usar a escansão ao longo de toda a história da literatura, para ver qual que é a propensão, se aquele poeta era um vanguardista, o que é vanguardista? Que está fora do seu tempo, que está fazendo um poema fora do seu tempo, não seguindo aí o esquema de metrificação que a maioria dos poetas da sua época fazia. Então, é isso aí a gente vai provar, certo? Durante toda a história da literatura. Então, é interessante vocês saberem bem a metrificação e saberem fazer escansão direitinho, tá? Olha só, primeira coisa aí, já tô na página 140. Primeiro, os dois quadrinhos aí que iniciam essa página já nos traz essa divisão de sílabas gramaticais e a divisão de sílaba poética ou de sílaba métrica do mesmo poema. Olha que interessante. Aqui a gente tem no primeiro quadrinho a divisão gramatical. Observem que várias é, várias várias sílabas gramaticais, por exemplo, aqui, ó, da aurora, tá separado bonitinho. Só que a gente já viu que uma das regras da escansão é a elisão. E aqui a gente observa essa elisão. Olha só, da aurora eu tô unindo numa sílaba única. Por que isso acontece? Eu tenho duas vogais, uma antecedendo a outra, e aí eu junto em uma única sílaba. Mesma coisa que acontece da minha infância. Eu tenho a palavra minha terminando em vogal, infância iniciando com uma vogal. Eu uno não só as vogais, observem, eu uno a sílaba inteira, o nha e o in. Por que isso acontece? Só declamar. Minha infância, eu uno no som só. Então, eu estou prestando atenção muito mais no som, certo? Quios, a gente já está até para falar no dia a dia, a gente já une, né? Quiosa, quiosa, quiosa. Parece que a gente está falando uma coisa só, um bloco só fonético. Então, por isso que a gente une, certo? Por que, Bela, que eu não estou contando as últimas sílabas? Bom, é só pensar. Tenho. Ah, esse tenho é muito interessante. Por que eu estou separando esse tenho? Também vem da minha fala. Isso não vai ser tão importante aqui, porque na contagem não vai fazer tanta diferença. Mas é só você pensar. Nas sílabas nasaladas, o in termina com N ou M, a gente tem a tendência de unir na vogal, certo? Então, tenho, a palavra tenho, ela é forte em qual sílaba? No T. T. Então, eu só não considero na contagem de sílabas métricas
as sílabas que sucedem, as sílabas depois da última sílaba tônica do verso. Então, isso aí a gente vai observar que a gente não conta. E a gente observa também que todas as sílabas, os versos aqui desse poema apresentam uma simetria. O único que foge dessa simetria é o último verso, que tem seis sílabas métricas, né? A gente tem 3 versos aí com 7 sílabas métricas e o último com 6. Isso aí já traz para a gente uma flexibilidade maior na simetria. Isso não acontece, por exemplo, nos sonetos clássicos, tá? A partir aí tem o Casimiro de Abreu, ele participa da escola romantismo. Então a gente já tem uma liberdade maior, que vai afunilar de novo na escola poética seguinte, que é o simbolismo e o parnasianismo, que também volta a ser totalmente regrado. Então, essa mobilidade a gente tem que perceber também nas características das escolas literárias. Por isso que essa metrificação, por isso que esse processo de escansão vai ser importante também em todos os estudos das escolas literárias, tá? Então, como eu falei para vocês, a classificação do verso ele vai ser pelo tamanho dele, pelo número de sílabas poéticas que ele apresenta, tá? Então, vocês também aí na página 140 tem o quadro das classificações do nome do verso, né? As mais importantes para vocês gravarem aí. Vocês acham que até no ano passado eu já dei para vocês esses nomes, né? Mas os mais importantes, com toda certeza, redondilha menor, certo? Os de 5 sílabas métricas, redondilha maior, o de 7 sílabas métricas e o decassílabo, né, que são os sonetos clássicos, que acontece que aparecem demais, e a partir do modernismo a gente tem aí uma aparição maior no verso bárbaro, que é um verso de mais de 12 sílabas métricas. Beleza? Tô mandando para vocês e vou passar antes da gente falar das classificações das rimas, eu peço para vocês fazerem as atividades aí complementares que eu estou mandando no arquivo para vocês, até para a gente treinar essa escansão, tá? Façam ele agora, antes da gente entrar na classificação da rima, para a gente não deixar dúvidas passarem, tá? Então vamos por etapa, vamos parar por aqui agora. Vocês façam as atividades e na próxima aula a gente já começa corrigindo, tá? Vou mandar também um gabarito, então não vou precisar de corrigir todos os exercícios que são nesse tempo aí é preciso exercitar. Então, eu não vou corrigir todos, mas é importante que vocês façam, tentem fazer todos e depois conferem num gabarito. E mesma coisa, se tiver dúvida, é só me procurar, que aí eu sano individualmente com vocês, beleza? Então, na próxima aula, a gente já começa com a correção desse exercício de fixação que eu mandei para vocês aí, certo? Um beijo para vocês, então até daqui a pouquinho.